Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Camila Gazzola, e hoje nós vamos tratar sobre criminalística, os tópicos iniciais do concurso de vocês. Nós vamos falar sobre a definição de criminalística, o histórico e a doutrina da criminalística. Primeiramente, antes de iniciarmos a nossa bateria de questões, eu gostaria de fazer uma breve recordação, uma breve revisão com vocês sobre alguns conceitos que são extremamente importantes na resolução de questões. Primeiro, com relação ao conceito da criminalística, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: a criminalística, ela se difere da medicina legal, apesar dela ter surgido a partir da medicina legal, ok? E assim como a medicina legal, a criminalística, ela também se baseia em todas as ciências. Portanto, nós dizemos que a criminalística, ela é multidisciplinar, devido ter toda a junção das ciências trabalhando em face da criminalística, tá? Apesar disso, dela ser multidisciplinar, outra coisa que eu quero que vocês gravem para a prova de vocês é que ela é sim uma disciplina autônoma, ok? Ela somente surgiu a partir da medicina legal, mas ainda assim ela é autônoma. E é ela que vai dar o apoio à polícia e à justiça frente aos crimes, ok? Perfeito, pessoal. Outra coisa, ela é uma ciência baseada na observação e experiência ou empírica. Portanto, sempre que nós falarmos de criminalística, nós vamos falar de tudo, de todo vestígio que está extrínseco ao corpo humano. E é isso que pega bastante durante a resolução de questões no concurso. Por quê? Porque normalmente vem falando sobre um vestígio intrínseco ao corpo humano e algo relacionado à cena do crime. Isso não vai ser competência da criminalística, isso fica à face da medicina legal. Então tomem bastante cuidado com essa palavrinha, extrínseco e intrínseco, ok? A criminalística, ela vai estar ligada à pesquisa, análise e interpretação dos vestígios. Portanto, nós temos o método científico trabalhando a favor da criminalística, da análise e interpretação dos vestígios do local de crime, ok? Para auxiliar a polícia e a justiça. Então, pessoal, olha aqui, ó, extrínsecas ao corpo humano, tá bom? Prestem bastante atenção nessa palavra. Dito isso, outra coisa que eu preciso que vocês tenham em mente com relação ao pai da criminalística. Olha só, isso é algo que pega bastante o pessoal em concurso, tá? Por quê? Pode aparecer para vocês nas questões falando que o pai da criminalística é Ambroise Paré, e não é, é o da medicina legal. Ou Paulo Zaquias, que Paulo Zaquias muitos consideram como sendo o verdadeiro pai da medicina legal. Então, vocês vão encontrar isso nas alternativas de prova, tá? E o pai da criminalística é Hans Gross, tá bom? Hans Gross é o pai da criminalística. Nós vamos ver questões acerca disso. E Hans Gross conceituou a criminalística como o seguinte: o estudo da fenomenologia do crime e dos métodos práticos de sua investigação. Portanto, Hans Gross é o pai da criminalística, ok? José Del Picha, ele surgiu com uma nova definição posteriormente, separando o que seriam os vestígios extrínsecos dos vestígios intrínsecos. Portanto, falou de vestígios intrínsecos, de todos os exames dos vestígios intrínsecos, nós vamos estar tratando sobre medicina legal, tá? Extrínsecos é o que se fala na criminalística, tá? Criminalística. Portanto, criminalística. Gravem essa distinção com relação aos vestígios, ok? Feito essa parte da conceituação inicial, resumir tudo que vocês precisam saber para as questões de vocês, vamos falar sobre as características da criminalística. Com relação à metodologia de análise na criminalística, ela sempre vai seguir as leis por métodos e princípios próprios. Portanto, nós temos tanto a ciência e a justiça trabalhando em conjunto.
Ainda assim é uma disciplina autônoma, apesar de ser multidisciplinar, e ela sempre vai ser focada, olha só, nos vestígios encontrados nos locais de crime, tá? Que será a nossa próxima aula, ok? Pessoal, a criminalística, ela também pode atuar na área do direito civil, penal, administrativa, mas sempre auxiliando a justiça, ok? Em 2019, nós tivemos a Lei 13.964, que é o conhecido pacote anticrime, que trouxe no seu capítulo 2º a questão da cadeia de custódia e das perícias em geral. A cadeia de custódia, ela vai estar relacionada diretamente com a criminalística, tá? Vocês vão estudar mais precisamente a cadeia de custódia na parte de direito processual penal, mas nós vamos trabalhar isso também aqui na criminalística. Então lembre-se, quando nós falarmos de exame de corpo de delito, de cadeia de custódia, nós temos que associar sempre esses protocolos de coleta, de acondicionamento, tá? Com as etapas da cadeia de custódia, perfeito? Com relação aos objetivos da criminalística, nós sempre vamos tratar dos instrumentos, né, do exame dos instrumentos e das demais evidências extrínsecas ao corpo humano, tá? E a necessidade de se fazer essa análise dos locais de crime é para avaliar os fatos e verificar a existência de um ilícito penal, ok? E tudo isso em face de identificar a dinâmica, tá, que ocorreu algum crime. Por isso que sempre nós temos que ter a análise do local de crime, dos vestígios biológicos, né, que possuem interesse forense, que também é um próximo tópico a ser trabalhado, ok? E aí, pessoal, com relação aos postulados de criminalística, vocês precisam saber algumas coisas que é extremamente importante para a prova também, tá? Com relação ao laudo pericial, o laudo ele vai ser elaborado por um perito oficial, tá? Ele sempre deve ser invariável com relação ao perito que o produziu. O que isso significa? Se um perito de local ele fez uma análise de um local de crime, de homicídio, caso outro perito faça essa análise, não importa né, a metodologia que ele se utilize, mas o resultado deve ser o mesmo. Ele é invariável. Se foi um local de crime por morte por projétil de arma de fogo, que o perito A identificou, o perito B, ele também tem que chegar nas mesmas conclusões. Portanto, o laudo deve ser invariável, ok? As conclusões de uma análise pericial, olha só, devem ser imparciais e isentas de vícios, tá? Independentemente dos meios utilizados pelos peritos criminais. Então, eles têm essa autonomia técnica para se fazer a análise de um vestígio ou então de um local de crime, perfeito? E a perícia criminal, olha só, ela deve ser independente do tempo, ou seja, a verdade, ela deve ser o quê? Imutável. Esse postulado se refere à perenidade da verdade. Portanto, não importa, tá? Se aquele exame daquele vestígio for feito posteriormente, foi feito 2, 3 vezes, sempre tem que dar o mesmo resultado, porque a verdade, ela precisa ser o quê? Perene, tá? Imutável com relação ao tempo. Agora, pessoal, nós vamos tratar dos princípios fundamentais da criminalística. Eu posso dizer para vocês que isso é o que mais cai em prova, tá? Além do pai da criminalística, que sempre vem questões, que é Hans Gross, os princípios fundamentais da criminalística caem muito. E nós temos aqui 5 princípios que eu preciso que vocês saibam. O primeiro princípio, ele é chamado de princípio da observação. Pode aparecer nas provas para vocês como o princípio da transferência ou da troca de Locard. Por quê? Porque ele diz que todo contato deixa uma marca, segundo Edmond Locard. Ou seja, eu tô aqui dando aula para vocês e eu tô pegando aqui no mouse, tá? Para poder passar os slides, enfim, eu tô deixando a minha digital ali.
Portanto, o fato de eu ter esse contato com o mouse, eu estou deixando uma marca particular minha, tá? Então, esse é o princípio da observação, da transferência ou da troca de locard. O segundo princípio é o princípio da análise, que diz que a análise pericial sempre deve seguir o método científico. Por quê? O método científico, ele se vale de muitas ciências, por isso que nós chamamos de multidisciplinar, ok? Nós temos também o princípio da interpretação, que pode aparecer na prova como princípio da individualidade ou de Kirk, tá? O que ele diz? Que dois objetos podem ser difíceis de serem distinguidos, mas eles nunca vão ser idênticos, ok? Então sempre vai ter alguma coisa que os diferenciem. Por exemplo, irmãos gêmeos, tá? Sempre tem uma marquinha ou outra que os tornam distintos um do outro, ó, perfeito? O quarto princípio é o princípio da descrição, que diz o seguinte, que o resultado de um exame pericial, ele é constante com relação ao tempo. É o que nós falamos da perenidade da verdade, perfeito? E deve ser exposto em linguagem ética e juridicamente perfeita. Nada mais é do que a descrição clara e fundamentada de todas as análises realizadas, tá? O perito, ele só pode descrever o que ele realmente viu. É isso que diz, né, o visum et repertum. Ele não pode simplesmente colocar achismos no laudo pericial dele. Ele precisa necessariamente descrever o que ele realmente viu ou o que ele realmente analisou, tá? E por fim, o último princípio, que é um dos mais importantes após 2019, que teve o pacote anticrime, com certeza vai cair alguma coisa disso para vocês na prova, diz o seguinte, que toda amostra deve ser documentada, desde seu nascimento no local do crime até a sua análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. Esse histórico completo e fiel da sua origem, ele nada mais, nada menos está falando do que a tão famosa e conhecida cadeia de custódia, tá? Que nada mais tem do que um registro cronológico de todo o vestígio, desde o local de crime até a sua análise, ok? Pessoal, então, terminada essa parte da revisão, vamos começar agora a nossa lista de questões, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou tentar sanar aqui durante as aulas, mas vocês fiquem à vontade para me perguntar, perfeito? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, a criminalística é a ciência sobre a qual se apoia a prova pericial. Com base nos ramos mais diversos do conhecimento científico, a criminalística atua no sentido de reconstruir um fato do passado, mas sempre com uma característica singular, que é o lastro da cientificidade. Com base nos conhecimentos relacionados à criminalística, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. O uso do conhecimento científico para a produção da prova é anterior ao século XIX. Entretanto, a sistematização da matéria ocorreu apenas em meados do século XX, com Edmond Locard, após a publicação do seu respectivo livro, Criminal Investigation, que foi traduzido para o português como um manual para juízes de instrução. O livro tinha a finalidade de mostrar a aplicação da ciência na investigação criminal, facilitando assim o trabalho dos juízes no processo decisório. B. Todo contato deixa uma marca. Com essa afirmação, o austríaco Hans Gross, que é conhecido então como pai da criminalística, apresentou para a comunidade científica o que ficou conhecido como o princípio da troca, que até os dias de hoje serve como orientação para o trabalho pericial nos locais de crime. C. A criminalística surge nas universidades, portanto, em um contexto totalmente diferente do ambiente policial. Entretanto, em 1910, surge em Lyon, na França, o primeiro laboratório forense dentro da estrutura organizacional da polícia, graças ao trabalho de Hans Gross. A experiência se mostrou bem-sucedida, uma vez que a prova pericial passou a ser produzida por profissionais que viviam a realidade da polícia. E em pouco tempo, outro departamento de polícia levaram para o interior das próprias organizações os laboratórios forenses e os respectivos especialistas. Após a consolidação da criminalística como ciência, novos saberes foram desenvolvidos e com base nesses saberes surgiram outras ciências, como a sociologia, a psicologia e a criminologia.
E letra E, o perito criminal é o profissional que utiliza o próprio conhecimento científico para produzir a prova pericial, que deve ser imparcial e isenta de vícios. Por apresentar essas características, a prova pericial possui a propriedade de transversalidade, ou seja, trata-se de um elemento utilizado não somente na fase do inquérito policial, mas também na fase processual da persecução penal. Diante disso, nós vamos ficar com a alternativa E. Por quê, pessoal? A primeira questão, Edmond Locard, ele trata do princípio da observação, que é o que todo contato deixa uma marca. Hans Gross, ele é conhecido como o pai da criminalística, tá? E quem vai tratar disso é Edmond Locard e não Hans Gross. E ao contrário acontece aqui, tá? O juiz de instrução, que na verdade é Hans Gross. Então ele inverteu esses dois nomes aqui, tá bom? E a criminalística, ela surgiu a partir da medicina legal, portanto, por isso que ela está errada. E a criminalística, na verdade, ela é multidisciplinar, ok? Não foi a partir da criminalística que se surgiu outras ciências, e sim o contrário, tá bom? Então, a partir de da junção dessa multidisciplinaridade de todas as ciências, que foi que surgiu a criminalística. Portanto, nós ficamos com a alternativa D. Próxima questão. Vamos lá. Em relação aos 5 princípios da criminalística, que nós já acabamos de ver, assim definidos por Dória, assinale a alternativa correta. Então, sempre, vamos riscar aqui correta pra gente focar na alternativa correta. Quando tá a incorreta, isso pode confundir. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Sempre circulem ali se quer a alternativa correta ou a incorreta. Então, vamos lá. O princípio da observação, que é o princípio que pode ser chamado também como a troca de Locard. Tem a célebre frase de Edmond Locard, segundo Sherlock Holmes da França, de que todo contato deixa uma marca. Até aqui tá certo. Apesar de haver uma grande quantidade de ações que não resultem em marcas de provas, e de que a evolução e pesquisa no instrumental científico não são capazes de detectar vestígios ou microvestígios, o perito criminal deve embasar-se na observação e no empirismo para realizar os respectivos exames periciais, concentrando ali os próprios esforços. Pessoal, então toma bastante cuidado com isso, tá? Letra B, o princípio da análise. Diz que a análise pericial nem sempre deve seguir o método científico. Pessoal, só por aqui, já vou responder para vocês, nem sempre, diz que sempre tem que seguir o método científico, tá? Então, essa daqui já tá errada. E outra coisa aqui, diz que a perícia empírica visa determinar uma das tantas possibilidades como o fato ocorreu. Em tese, isso é invariável, tá? Com relação ao perito. Em tese não, obrigatoriamente é invariável com relação ao perito. E a verdade, ela precisa ser perene. Então, essa alternativa está completamente errada. Letra C. Princípio da interpretação, o princípio da individualidade, diz que 2 objetos indistinguíveis são sempre idênticos. Tá vendo, pessoal? Toma bastante cuidado. Então, nem sempre eles vão ser idênticos. Por isso que essa alternativa aqui está errada. Até dei o exemplo para vocês dos irmãos gêmeos, ok? Letra D, princípio da documentação, que é aquele que trata da cadeia de custódia, tá? Que diz que toda amostra deve ser documentada, desde seu nascimento no local do crime até sua análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico completo e fiel de sua origem. Esse princípio, então, ele tem base na cadeia de custódia da prova material e visa proteger a fidelidade desta, evitando a consideração de provas forjadas. E a letra E, o princípio da descrição, já aqui no começo, o resultado de um exame pericial nem sempre é constante com relação ao tempo. E nós falamos que ele precisa ser perene, tá? Então, nós vamos ficar com a letra D. O primeiro que pode ter confundido vocês, olha só, diz o seguinte, que o instrumental científico não são capazes de detectar vestígios ou microvestígios. E isso aqui tá errado. Eles são capazes de detectar vestígios ou microvestígios. Nós vamos estudar isso na parte de vestígios biológicos, mas eu já adianto a vocês. Por exemplo, nós temos alguns vestígios que não são visíveis a olho nu e nós temos metodologias de fazer essa identificação. Um exemplo, no caso, é o vestígio deixado por uma impressão digital, que nós chamamos de vestígio latente, daquele que você não vê a olho nu, que você precisa de alguma técnica de perícia para poder fazer a identificação daquele vestígio, tá? Então, a primeira, ela está errada por conta disso, que seria a única que, ao meu ver, que poderia confundir vocês. As outras, elas possuem
essas palavras que vocês conseguem eliminar as alternativas. Então, nós vamos ficar aqui com a letra D. Então, vamos lá. A próxima questão diz o seguinte: a Enciclopédia Saraiva de Direito define criminalística como o conjunto de conhecimentos que, reunindo as contribuições de várias ciências, indica os meios para descobrir os crimes, identificar os seus autores e encontrá-los, utilizando-se subsídios da química, da antropologia, da psicologia, da medicina legal, da psiquiatria, da datiloscopia, lembra que nós falamos que é multidisciplinar, que são consideradas as ciências auxiliares do direito penal. A respeito dos diversos conceitos de criminalísticas, assinale a alternativa o quê? Correta. Então agora vamos tratar lá do conceito que eu falei no comecinho com vocês. Para Edmond Locard, a criminalística é a investigação não sistemática da prova do delito, sendo realizada sem a necessidade de se estabelecer provas indiciárias, contudo com todo o escopo agrupado em um corpo de doutrinas. Pessoal, letra B, vão pensando aí. Para Porto, criminalística representa um sistema não dedicado à aplicação de faculdade de observações, mas que se utiliza de conhecimentos empíricos que nos levam a descobrir, defender, pesar e interpretar os indícios de um delito, de modo a sermos conduzidos à descoberta do criminoso, possibilitando à justiça a aplicação da justa pena. Letra C, em 1947, na cidade de São Paulo, com o primeiro Congresso Nacional da Polícia Técnica, os profissionais de perícia apresentaram a criminalística como sendo uma quasi-disciplina, que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação de evidências materiais intrínsecas relativas ao crime ou à identidade do criminoso, tá? Para Hambros, o pai da criminalística, a criminalística é a ciência jurídica utilizada pela justiça criminal, com o objetivo de condenar os criminosos mais diversos. E letra E, Heraldo Rabelo conceitua a criminalística como sendo a disciplina autônoma integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo como objeto o estudo de vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, no que tiver de útil a elucidação e a prova das infrações penais, e ainda a identificação de autores respectivos. Portanto, nós vamos ficar aqui com a letra E, e já explico para vocês, tá? Com o objetivo de condenar os criminosos mais diversos. Pessoal, não é isso, tá? A condenação dos criminosos fica a parte lá da criminologia, da parte da justiça. Aqui não, aqui nós estamos falando da metodologia científica em face da interpretação dos vestígios, tá? Não da condenação. Aqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Olha só essa palavrinha, intrínsecas, são extrínsecas, ok? E aqui está falando que é um sistema não dedicado à aplicação da faculdade de observações. Então tomem cuidado com essas palavrinhas. Por quê? Porque nós temos a observação. É um dos princípios da criminalística, o princípio da observação ou da troca de Locard, ok? E aqui a primeira está dizendo sem a necessidade de estabelecer as provas, tá? Então, por isso nós ficamos com a letra E. Pessoal, pergunta direta, o que é criminalística? Aqui também está falando da parte dos conceitos, tá? Letra A, é o estudo da investigação criminal, ciência que objetiva o esclarecimento dos casos criminais. Letra B, é o estudo da investigação que objetiva o esclarecimento dos casos de crime somente contra o patrimônio. Letra C, é o estudo criminal, ciência que objetiva o esclarecimento dos casos de crime contra o patrimônio público. Letra D, é o estudo da investigação criminal que estuda só crimes contra a vida. Letra E é a ciência da investigação criminal e estudo que objetiva o esclarecimento de crimes contra a vida pública. Portanto, pessoal, aqui é a letra A. Por quê? Na letra B está falando que é só crime contra o patrimônio, o outro contra o patrimônio público, só crimes contra a vida. E a criminalística, ela não é uma ciência que se baseia numa única espécie de crime. Pelo contrário, ela trabalha em crimes contra a vida, contra a dignidade sexual, contra o patrimônio, crimes de arrombamento, por exemplo. Então, assim, nós temos toda uma gama que pode ser tratada na criminalística. Portanto, nós vamos ficar com essa parte mais ampla, que é o esclarecimento dos casos criminais. Aqui também tem somente contra a vida pública. Como a letra B, C, D e E restringiu aonde você tem a aplicação da criminalística, elas estão erradas, ok?
Bom, pessoal, próxima questão. Historicamente, a criminalística recebeu muitos nomes sinonímicos, como polícia técnica, policiologia e ciência policial. Porém, começou a prevalecer o nome criminalística após ter sido o termo cunhado por Oscar Freire, Paulo Kirk, Edmond Locard, Hans Gross ou Gilberto Porto. Então aqui não podemos confundir mais. Hans Gross é conhecido como o pai, tá? Da criminalística. Perfeito? Próxima questão. Uma de definição da criminalística. Então vamos lá. Letra A, uma disciplina autônoma, perfeito, integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objeto o estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, no que tiver de útil a elucidação e a prova das infrações penais, e a identificação dos autores respectivos. Ok. Letra B. A parte da jurisprudência, que tem por objeto o estabelecimento de regras que dirigem a conduta do perito e na forma que ele cumpre dar as suas declarações verbais ou escritas. Restringiu, tá? Letra C. O conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, na interpretação e na execução dos dispositivos legais no campo de ação da ciência aplicada. D. O ramo das ciências que se ocupa em elucidar questões da administração, da justiça civil e criminal, que podem ser resolvidas somente à luz dos conhecimentos médicos. Letra E, a área do direito penal, que se ocupa da doutrina criminal, envolvida na elucidação material do fato, sendo prescindível a elucidação de crimes que deixam vestígios, e regida por leis jurídicas e ritos processuais rígidos e imutáveis, e cujos resultados e apontamentos são de ordem empírica, ambígua e inextricável. Portanto, pessoal, é a letra A. Olha só, as demais... Lembra que nós falamos que é uma disciplina autônoma. O perito, ele tem autonomia técnica. Portanto, isso que diz que existe um estabelecimento de regras, ritos processuais rígidos, tá? Isso tudo está errado. Ela é uma disciplina autônoma. O que acontece é que, independentemente da forma como o perito criminal conduzir a análise de um local de crime ou qualquer exame de corpo de delito, o resultado deve ser o mesmo. Caso não se chegue ao mesmo resultado, nós temos então uma perícia que é chamada de contraditória, tá? O juiz ele solicita então um terceiro perito criminal para poder fazer então aquela análise da perícia e chegar a uma conclusão, perfeito? Os demais está falando da medicina legal. Quando nós falamos de conhecimentos médicos, paramédicos, nós tratamos da parte da análise dos vestígios intrínsecos ao corpo humano. E aí já corresponde à medicina legal, perfeito? Portanto, a letra A é a definição da criminalística. Próxima questão. Na criminalística existe um princípio, lembra que nós temos 5, tá? O qual postula que todo contato deixa uma marca. A quem pertence a essa teoria? Direto, Edmond Locard, tá? Vou até colocar aqui a resposta para vocês. Por quê? O princípio de que todo contato deixa uma marca, que é conhecido como o princípio da observação, também pode ser chamado de princípio da troca de Locard, tá? Então, é o primeiro aqui, a nossa primeira alternativa. Hans Gross é o pai da criminalística. A letra C, Eric Jacan, provavelmente quem escreveu essa questão adorava assistir MasterChef. Letra D, Domingos Tocheto. E letra E, Teori Zavascki. Portanto, letra A. Próxima questão, fica para o próximo bloco, então terminamos esse bloco aqui da criminalística. Voltamos já com mais uma aula aqui sobre criminalística. Qualquer dúvida, deixo o meu contato aqui para vocês. Também vou estar no grupo do WhatsApp tirando todas as dúvidas. E é isso aí, pessoal. Obrigada.